Já deu aí. Boa noite a todos, todos que estão nos assistindo. Boa noite, administradores, o Átila Moreira e o Rogério Pasqualino, são naturais de Juiz de Fora. É uma grande satisfação nós estarmos mais uma vez proporcionando esta live. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão nos proporcionando quando o Átila nos convidou para participarmos neste momento de hoje, onde nós vamos ter a oportunidade de respondermos e falarmos a respeito da gestão do CRA. Eu fiquei muito feliz, vocês estão sendo pioneiros, eu acho que é uma oportunidade muito boa, porque são administradores que estão querendo saber, isso é curioso e nos deixa muito tranquilo em poder comunicar, é uma oportunidade. Eu gostaria de agradecer essa chance que está nos dando, viu, Átila? E você que é um profissional aí de Juiz de Fora, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2019, quando eu fazia as minhas viagens, era permitido na época, né? Estive em Juiz de Fora fazendo um evento. Então, para quem não me conhece, eu sou o Geru, o Átila vai fazer minha apresentação, mas eu gostaria, então, Átila, para a gente começar, o Átila é o administrador, é empreendedor, é empresário, é em Juiz de Fora, dono de uma consultoria Cosmos, que faz um excelente trabalho aí na região. E quando eu fiquei conhecendo, ele teve brilhantes ideias para nos proporcionar aqui no CRA e passou de uma pessoa que não estava por dentro do CRA, passou a estar dentro do CRA. Imediatamente ele foi contemplado para fazer a campanha do CRA, que eu acho ótimo, e imediatamente nos apresentou também o Rogério Pasqualino, que é da cidade de Juiz de Fora também, que é administrador, é profissional, é diretor de empresa. Então, como eu não tenho aqui em mãos toda a descrição de vocês, até uma falha minha de não ter apanhado antes, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco de vocês, tá ok? Assim como o Átila vai falar da minha pessoa, tá ok? Perfeito. Bom, muito boa noite para todos aí. Obrigado aí ao Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, por intermédio da pessoa do senhor Geru, eu agradeço, Geru Aguiar, eu agradeço a todos os demais membros do Conselho. Obrigado também aí ao meu amigo e ilustre irmão Rogério Pasqualino, que está aí conosco aí também nessa noite. Geru, bom, já demos uma boa noite para o pessoal. Eu vou fazer aqui a apresentação, eu recebi aqui já um mini currículo seu, fiz uma pesquisa aí, né? E então eu vou apresentar o senhor para as pessoas que acompanham nossas lives aqui também, visto que essa live de hoje, que está saindo aí pelo site, pelo canal do YouTube do CRA, também estará sendo retransmitido depois nos canais do ADM 360 do Rogério Pasqualino e da Cosmos Consultoria. Então, o Geru Faria, ele é doutorando em Administração de Empresas pela Universidade de León, na Espanha, é pós-graduado em Organização de Sistemas e Métodos pela UNA e é pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior pela Newton Paiva. É administrador de empresas pela Newton Paiva desde 1986. E, dentre as principais ocupações do Geru, encontra-se como consultor de empresas no segmento profissional e educacional e da Fundação Aprender, da Newton Asian Comunicação, vice-presidente de Relações Institucionais, RI, do CRA-MG, e a atual ocupação dele como presidente no Conselho Regional de Administração. E conosco aqui, Geru, nós temos o administrador Rogério Pasqualino, que tem um MBA em Administração Estratégica, é graduado em Administração de Empresas, técnico em Contabilidade, ele é Advanced Trainer em PNL, Programação Neurolinguística, é formado no curso de Política e Estratégia da DESG e na Universidade de Franchise, com formação em franquia. Participante da 6ª Semana de Estudos da ONU em Genebra, na Suíça, consultor de empresa especializado em franquia com mais de 10 anos de experiência, criador do método 360 de gestão, é palestrante e treinador com temas em gestão, expansão e revolução 4.0, colunista dos jornais Diário Regional e JF News, integrante do Coach Club, plataforma digital de empreendedores, e é debatedor do programa Mesa de Debates da TVE Juiz de Fora, com presença semanal na rádio Premium FM 107,7.
Então, muito obrigado a vocês por estarem aí conosco. O tema dessa noite aí é a gestão do CRA-MG, aonde nós vamos buscar, junto ao presidente do Conselho Regional de Administração, algumas questões relevantes para o profissional de administração, seja ele acadêmico ou ele já atuante, um executivo na área. O professor Gerru é o senhor que vai me apresentar? Sim, o Átila. Agora, como eu te disse, eles não me passaram o seu currículo, eu vi que o seu currículo é vasto. Então, eu para não pecar e deixar de apresentar, porque através do currículo, agora eu pude conhecer o administrador Rogério, o quanto é importante a sua vida profissional para nosso conhecimento. Então, eu prefiro que você se apresente, por gentileza. Não, aí o que acontece? O Rogério Pasqualino pode me apresentar, porque também ele me Ótimo. conhece de longa data aqui já também. Eu acho melhor, para eu não pecar e deixar algo de fora. Tá tranquilo. Os dados estão com você aí também, Rogério. Eu tinha te encaminhado pelo WhatsApp. Bacana. O Átila é administrador também, né? Muito focado na área da gestão financeira, o que, ainda mais no momento como esse, é muito importante, né? Ultimamente, tem atuado muito como consultor dessa área de planejamento estratégico. Uma coisa muito importante que ele faz também, que é a questão dos custos administrativos, né? Orçamento empresarial, enfim. É um homem que eu já conheço há um bom tempo, atuou muitos anos numa grande empresa aqui da região, né? Que é o Grupo Bahamas. Lá ele fez uma boa parte da carreira dele, enfim. É uma pessoa que eu considero muito além do profissional, pelo ser humano que é e pela preocupação que ele tem em trazer, de fato, a administração para o dia a dia, né? Obrigado, Rogério. Bom, então a gente vai falar... Átila, eu acho que dentro só um detalhe, eu assim, fiquei assim, surpreso, que me perdoe, porque eu estou numa rotina de trabalho muito grande, e não ter pesquisado sobre vocês. Eu deixei para conhecê-los aqui neste momento, e que honra conhecer dois profissionais com uma formação tão interessante e tão importante para a nossa classe, tá ok? E outra coisa que eu queria dizer também, hoje, quando eu estou no CRA, dentro da conotação de apresentações, o que me permite fazer uma gestão que nós estamos fazendo, que a nossa equipe, foi a oportunidade da experiência na área da gestão pública. Eu tive 7 anos no Departamento de Águas e Energia Elétrica, DAE, foi meu primeiro emprego na área pública, depois fui incorporado pela CEMIG, e tive também 10 anos na Sominas, onde eu tive essa experiência, e a experiência também, além das outras que você falou, no exterior, na obra do Iraque, da Mendes Júnior. Então, tudo isso me permitiu, hoje, na área pública, que, como nós vamos falar da administração, que é uma autarquia, tramitar bem e saber conduzir esse processo. Eu acho só esse adendo que eu queria acrescentar na formação do presidente Gerru. Perfeito. Gerru, em cima disso, o Rogério falou, bem apresentada a minha pessoa aí, nós temos um MBA em Gestão Estratégica de Custos e Finanças pela Faculdade Metodista Gramberg e um MBA em Auditoria, Controladoria e Finanças pela Faculdade Getúlio Vargas, né? Além disso, nós atuamos aí já há mais de 13 anos na área de gestão de varejo, né? Conforme o Rogério já citou, e também na área de gestão de condomínios há mais de 5 anos, né? Onde atualmente eu também sou conselheiro e trabalho com essa área de auditoria condominial. Bom, professor, posso chamar o senhor de professor, presidente? Claro, isso mesmo, professor. Eu prefiro ser qualquer coisa, eu sou professor. Eu acredito que, antes de mais nada, deve ser um orgulho muito grande, né? Antes de ser chamado de presidente, ser chamado de professor, né? Que é um mestre. Exatamente. E acaba sendo aí a profissão mais digna que nós temos hoje aí, porque tudo é o professor, né? Se é um engenheiro, se é um advogado, se é um médico, tudo passou pela vida de um professor aí. Então, professor Gerru, me fala uma coisa. Como, quando e por que foi criado o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais? Átila, isso é muito importante, a oportunidade que você está nos dando. Eu vou fazer aqui, porque a informação, às vezes a minha resposta fica um pouco longa, mas eu vou
dando a conotação aqui que deve ser dada a sua resposta. Então, a Perfeito. Lei Federal 4769, de 9 de setembro de 1965, proporcionou o reconhecimento oficial da categoria profissional e também da ciência da administração. Isso é muito interessante, porque é onde que começou tudo. Ao definir o administrador como um profissional habilitado legalmente pelo diploma no curso superior de técnico de administração. Foi a primeira conotação que foi técnico. Ao mesmo tempo, determinou a criação de um Conselho Federal. Eles criaram o Conselho Federal, bem como as instâncias regionais, foram 10 regionais, para registrar fiscalização do exercício da profissão, que você sabe que a profissão de administrador ela é muito invadida, né? Então, isso é uma oportunidade quando legalizou, né? Até hoje, mas vocês veem que isso é de longo tempo. Então, o que aconteceu? Nós temos aqui, em 5 de fevereiro de 1968, a Junta Executiva do Conselho Federal de Técnicos de Administração instala o Conselho Federal de Técnicos, com os 10 conselhos, né? Que aí foi o Minas Gerais, adquiriu, dentre eles, o Minas Gerais ficou como a 6ª região, localizada em Belo Horizonte. Aí nós ficamos na 6ª região. Somente em 1985, por meio da 7361, que o Conselho Federal de Técnicos, né, e Regional de Técnicos receberam a denominação do Conselho Federal de Administração e Conselhos Regionais de Administração. Então, em 1985, recebeu a conotação que até hoje prevalece, né? Respectivamente. Ficou alterado também a nomenclatura da profissão de técnico de administração para administrador. Então, antes era chamado de técnico, hoje são chamados de administrador. Então, o Conselho Federal de Administração, o CFA, que é o responsável por todos os conselhos em todos os estados, né? E os conselhos regionais de administração, que são CRAs, que constituem em seu conjunto uma autarquia, né? Então, o que é uma autarquia? Dotada de personalidade jurídica de direito público. Então, é uma autarquia de direito público, com autonomia técnica, administrativa, financeira. Então, os conselhos têm uma autonomia técnica, não é isso? Então, autonomia técnica e administrativa financeira para gerir o seu próprio rendimento, seus próprios investimentos. A partir dessa regulamentação, procurou-se instituir organismos que controlassem o exercício da profissão, que foram criados, então, os conselhos regionais. A função dos tais organismos era de fiscalizar o desempenho da profissão e expandir as carteiras profissionais. Só poderiam exercer profissão aqueles que fossem registrados no CRA. Então, ficou definido que só poderiam exercer a profissão aqueles que fossem registrados. Por quê? Esse organismo passaria a ter um forte controle sobre as condições de acesso à profissão, que sabe que não é o conselho, não é o primeiro a ter, vocês conhecem aí, toda profissão, ela tem que ser regulamentada, ela tem que ter o seu conselho. Vocês conhecem aí o OAB, que é tão grande, que é um dos primeiros conselhos, né? Nós temos 50 e poucos anos, 54 anos, e aí o OAB tem quantos anos? O Conselho de Medicina e todas as profissões têm, hoje são 30 profissões no Brasil regulamentadas como o nosso conselho. E isso nos mostra, até para finalizar, que a regulamentação da profissão de administrador, ao institucionalizá-la, que o seu exercício seria privativo daqueles que possuem o título de bacharel em administração, que contribuiria de forma acentuada para a expansão desses cursos, né? Então, foi onde que deu mais robustez à profissão e que hoje é uma das maiores profissões em nível nacional. Não, perfeito. Ô, Rogério, a gente fez aí uma certa campanha com os administradores que a gente conhece, eu acredito que você também deve ter recebido diversas perguntas aí, né? Tem alguma pergunta de pronto aí sobre esse tema que você gostaria de fazer para o Geru? Você não acha melhor a gente responder depois de fazer as perguntas, Átila? Que aí a gente poderia ter a dimensão de informar tudo, né? Aí pode que eu já tenho até perguntas aqui, sabe? Já mandaram. Opa! Então,
Assim que eu fui recebendo as perguntas, professor Geru, eu passei para o senhor e passei para o Rogério, então ele também está com a mesma sequência que eu estou, tá? Então, ótimo. Eu Até acho lá. melhor a gente dar toda a informação, que depois a gente fica com mais liberdade para não perder o tempo, já que a nossa vai durar 1h30, não é isso? Perfeito, perfeito. Então, Rogério, você está com a palavra. Daqui a pouco vai ter eleição de novo do CRA, não vai? Sim. Agora, O tem uma pessoal, pergunta antes: quem deve registrar, não tem, Rogério? isso, o pessoal está perguntando isso. Como muitos administradores que se formaram comigo entraram com a pergunta exatamente nesse tempo de quem pode se cadastrar, como faz para cadastrar, né? Qual o benefício que ele tem e se ele pode ajudar o CRA de alguma forma. Tá. Agora, eu acho não sei se essa pergunta está na ordem, mas eu acho que quem deve registrar no CRA, eu acho que é importante de falar isso antes, são pessoas físicas, pessoas jurídicas, com as formações exigidas em lei de administração, né? São pessoas físicas, quem são? São os técnicos em administração, tecnólogos, administradores, pós-graduados, mestres e doutores. E empresas, quais são as empresas? Aquelas que possuem o seu objeto caracterizado no segmento da administração, que ela é registrada no seu objeto da empresa, ela tem que registrar. Agora, voltando à sua pergunta aí, nós estamos no ano, quem pode ser candidato? É qualquer profissional devidamente registrado. Ele é livre, qualquer profissional pode montar uma sua chapa e concorrer à administração. Inclusive, Minas Gerais é muito grande, por isso que os candidatos devem ser representados. Nós temos uma grande representante da região das vertentes aí, né, em Juiz de Fora, coincidente daí de Juiz de Fora, que é a Cristiane Pasqualini, é sua parente, inclusive, é uma profissional que é atuante, uma profissional bacana, muito atuante, uma pessoa assim, muito competente. Então, a gente tem, qualquer um pode e deverá preencher as condições de elegibilidade. A pessoa tem que incidir com as causas, conforme a resolução do CFA, o Conselho define. E qual que é essa exigência que tem que ser, né? Ele tem que ser registrado e tem que estar em dia com as suas obrigações, porque não é justo que alguém trabalhe no Conselho, participe do Conselho, faça qualquer atividade, não estando em dia do seu registro, naturalmente da sua anuidade, que tem que ser, ela está estando toda ela, e tem que ter as documentações também em dia, porque eu, para entrar no conselho, eu tenho que tirar as minhas certidões. São certidões que você tem, que te dá a fé que você é uma pessoa idônea, que você não tem processos, que você não tem crimes, que você não tem algo que desabone enquanto você é cidadão. Então, além de você ser registrado, você tem que ser um grande cidadão. E este ano, né? Este ano foi o ano de eleição. E o ano de eleição, nós somos, só para dizer, foi até dia 4, já escreveram. Como é uma área que eu não interfiro, né? Porque eu não posso interferir, eu não sei quantos candidatos tiveram, naturalmente, me parece que teve, a gente fica sabendo de algum colega que fala, vou escrever, e foram em torno de 3 chapas que iriam escrever, que me comunicaram, me falaram para Geru. Então, nós temos essas pessoas que são... Agora, eles confere tudo direitinho, passa para o CFA, e o CFA dá o resultado final dessas pessoas, se ela não tem nenhum processo ético dentro do conselho, né? Então, essas são as... Agora, um detalhe também muito importante, que esse ano de 2020, a eleição para 1/3, que o conselho é composto de 12 titulares e 12 suplentes, são 24 conselheiros, e um conselho com seu suplente federal. Então, este ano, nós estamos tendo 1/3, que são 8 candidatos, estão saindo 4 com seus suplentes, estão entrando outros. Professor Geru, deixa Sim. eu aproveitar, porque nós temos algumas questões sobre a formação do conselho, e essa resposta pode ficar mais bem embasada lá nessa... Ela volta lá, ela volta mesmo lá embaixo. Isso. Então, resumindo, então, o Rogério perguntou aí quem pode se registrar no CRA e, consequentemente, o senhor também falou de quem deve estar registrado. Então, quem pode se registrar, o senhor explicou, então, são os bacharéis em administração.
e profissionais da área de administração, que são tecnólogos, Tecnólogos, doutores, mestres, né? Sim, Mestres e o bacharel, naturalmente, em administração. sim. E essa área, com essa abertura maior agora que o senhor citou, na questão dos tecnólogos também. E quem deve estar registrado no CRA? Quem deve estar? Isso. Quem pode é quem é tecnólogo, quem é bacharel, quem é doutor, que não se explicou. Agora, quem deve estar registrado? Porque às vezes a pessoa se formou, mas não se registrou ainda. Né? Sim. Todos os profissionais devem registrar. Por quê? Você estando no... Inclusive, isso é muito importante, que as pessoas acham que falam assim, eu vou registrar, eu vou ter que pagar anuidade, mas você está registrando, você complementa, você fica como administrador, como bacharel em administração, quando você registra, não é isso? Você registra e você tem o seu... Isso complementa a sua profissão. Você formou o curso, concluiu, tem o certificado com o seu diploma e você vai e registra. Porque quando você faz um concurso público, quando você vai candidatar a uma vaga, as pessoas perguntam, porque é lei, ele não pode contratar profissionais que não estejam registrados, porque ali ele está endossando que o seu curso ele foi reconhecido. Porque, por incrível que pareça, Átila, tem pessoas que não completam o curso, eles compram diploma, eles querem fazer concurso e não estão aptos. Então, toda profissão tem suas falcatruas. E o conselho serve também para isso, sabe? Também para isso. Ele serve, que lá na frente nós vamos entrar, que eu não vou entrar agora, que seria o que o conselho faz, que seria a parte. Então, ele faz muitas coisas, e é muito importante isso, porque se não tiver o conselho, as pessoas vão trabalhar. Aí você fala assim, mas eu conheço empresários, empresas que têm profissionais que não são registrados, até não ser denunciado, até não ser fiscalizado. Agora, nós somos um estado muito grande, nós somos... Então, às vezes, acontece, nós vamos acabando com isso quando as pessoas vão denunciando e quando nós vamos fiscalizando e vamos fazendo o termo de formação, vamos advertindo a empresa, por isso que até elas regulamentarem. Né? Porque aí vem o responsável técnico, ele passa a ser um responsável técnico por aquela atividade. Né? Por isso que tem que ter. Todo profissional tem que ser registrado. E muita gente mete o pau no conselho, falando assim, o conselho não serve para isso, não serve, porque o serviço que nós fazemos no conselho, ele não aparece de forma assim, direta, não. Só vai ver quando a manutenção, a sobrevivência da profissão. Se não tivesse um conselho, talvez não existiria a profissão, todo mundo poderia ser administrador. Perfeito. Então, professor Gerru, quando o senhor cita isso, a gente tem, então, uma diferença no mercado entre as pessoas que se formaram como tecnólogos ou em administração e são bacharéis, e entre a pessoa que está regularizada junto a um conselho, e aí sim a esse é denominado administrador. Tanto que, quando você abre a questão de licitações de concurso, está lá a vaga destinada ao cargo do administrador. Do administrador. E aí o administrador, todo concurso, quando sai, quando tem o edital, que nós também fiscalizamos, ele tem que ser o administrador. Aí ele está certificado, ele não só é bacharel, ele tem a certificação dele e está devidamente com o seu registro no seu conselho. Tá certo. O Rogério estava conversando comigo mais cedo, a gente estava fazendo alguns alinhamentos, e ele estava falando assim, Átila, essa questão do Covid, você tinha uma pergunta para poder fazer, Rogério, com relação ao momento atual que nós estamos vivenciando. Uma das coisas que quem não participa do conselho não percebe é que a anuidade é paga exatamente para poder acontecer em cursos, convenções e palestras. A sua visita aqui, né, daqueles 2 dias aí foi uma coisa sensacional. Eu acredito que todo mundo que faz administração deveria conhecer mais de perto, porque é realmente muito rico o que o Conselho tem a oferecer. E nesse momento de pandemia, eu imagino que também, como uma grande, né, a grande maioria da parcela aí economicamente ativa, deve estar meio de mãos atadas, né? Ou quais são as atividades que continuam rodando aí, mesmo na Covid?
Primeiro, pastor, é muito oportuno essa pergunta, porque quando nós entramos no conselho, o conselho precisava fazer muita coisa para modernizar. Então, nós fizemos as coisas em 2019, nós implantamos o SEI. E com a implantação do SEI, nem sabíamos que ia ter o que aconteceu em 2020. Nós treinamos todos os profissionais e deixamos de existir papel no conselho, e todos passaram a ser de forma eletrônica. Isso facilitou, nós tivemos um ganho assustador dentro do conselho. E quando veio a pandemia, nós tivemos condições de trabalhar de home office sem, em momento algum, ter qualquer tipo de problema, deixar de atender qualquer regional. Hoje, outro dia estava conversando com o administrador, até numa live, ele falou assim, Geru, eu sou prova, eu fui tirar meu documento, numa faculdade, ele falou, fui tirar meu documento, me formei, precisei do meu documento registrar no conselho, eu fiz e mandei meus documentos todos online, e questão de 2 dias eu já estava registrado. Paguei a taxa, claro, e tudo, e me registrei, e fiquei impressionado com a informação, como foi rápida. E é isso que acontece hoje. Os colaboradores do CRA fizeram curso, estão empenhados, e hoje nós não tivemos problemas alguns, exceto aqueles problemas emocionais, os problemas que todas as empresas sentiram, o problema da socialização, em estar em conjunto, e essa nova forma. Tirando isso, em termos de serviço, absolutamente nós ficamos, até financeiramente, Rogério, porque quando o Conselho de Minas, o CRA de Minas, é um conselho muito bem gerido. Então, é um conselho que ele tem as suas contas muito auditadas e muito bem organizadas, chegando a ser as pessoas falam assim, nossa, vocês estão num prédio, se é um conselho. Que bom, porque o conselho pertence a todos os administradores registrados. E se ele é bem gerido, se ele está num bom prédio, se ele oferece condições boas para o registrado, é porque ele é bem administrado, porque era pior se ele tivesse um barracãozinho lá, tivesse de qualquer lugar, e ele não tivesse atendendo ao que está fazendo. Então, hoje, nós estamos na pandemia, né? Nós estamos desde março, abril, né? Março mesmo, final de março, até hoje, sem comprometer. E com detalhe, a nossa sede já está toda estruturada para receber, dentro das leis, para receber os profissionais com os EPIs, as coisas todas em ponto para receber, sem ter problema nenhum em contaminação. Está respondido? Perfeito. Geru, há tempo, dentro do contexto anterior, como é que o CRA está fazendo para se manter presente junto aos administradores na capital e no interior de Minas Gerais, né? Eu e o Rogério estavam até conversando que nós recebemos aqui um panfleto do CRA-MG, e nesse panfleto diz aqui com relação ao CRA na palma da mão, a gente baixou o aplicativo, começou a utilizar, e fala um pouco mais para a gente sobre essa tecnologia que o CRA... Que ótimo que você está me dando essa oportunidade. Realmente, uma das tecnologias que nós fizemos, que foi essa que o Átila está falando, além de ter implantado o SEI, nós digitalizamos um sonho do Conselho de muitos anos. Nós digitalizamos mais de 4 milhões de papéis, sabe? E muito papéis que nós tínhamos, que nós não podemos jogar fora. São documentos que, por lei, nós temos que mantê-los, arquivos, e hoje eles estão digitalizados. Eles estão digitalizados, que é um desafio, uma coisa que vocês imaginam numa empresa pública, autárquica, né? Você conseguir fazer esse trabalho e desocupar um prédio que nós tínhamos andares de documentos arquivados, de arquivos, e hoje está uma empresa competitiva que ganhou no pregão, e hoje ela está fazendo esse trabalho. É um feito muito grande. E o aplicativo, nós somos um dos primeiros em todos os 27 estados a implantar um aplicativo, que é o CRA na palma da mão, de forma na íntegra. Né, na íntegra. Hoje, onde que você pode fazer tudo que você faz presencial, você pode fazer de forma eletrônica, você pode fazer na palma da sua mão, através do seu celular. Você fazendo tudo isso,
o administrador, o registrado, fazendo tudo isso, ele tem a oportunidade de fazer onde ele estiver, a hora que ele estiver, de olhar, ele pode pagar o boleto, ele pode fazer cursos, ele pode conversar, ele pode se informar a tempo e a hora que ele precisar. Claro que dentro do horário comercial, que eles vão estar para responder. E fazendo a pergunta à noite e no outro dia pela manhã, as áreas todas iniciam fazendo esse trabalho. E eu responderia você, dentro da proximidade que foi perguntada, eu diria hoje, para ser todo sincero, que eu nunca, como presidente de um ano 2019, a nossa gestão toda nunca teve tanto contato mais direto com o registrado do que antes. Antes, nós estávamos lá no prédio, para ele sair, ele tinha que estacionar o carro, ele tinha que ir lá, ele tinha que fazer uma série de coisas, o interior tinha que ir na seccional, procurar os nossos representantes, que muitas vezes são pessoas também que têm trabalho, seu trabalho normal, e que ele tem que dedicar aquela hora que ele pode dedicar dentro da seccional. A estagiária que ficava lá em todas as seccionais, ele tinha que ir lá nesse lugar, e hoje ele não precisa ir mais, ele da casa dele, ele vem, e nós tivemos oportunidade de responder isso, de responder ao administrador tudo. Então, eu diria para você que 2020, o benefício que nós tivemos de implantar essa tecnologia, né, do home office, que é uma coisa que nós desejávamos, mas não tinha, fomos obrigados no peito, todas as empresas, eu diria que hoje nós estamos atendendo melhor ao registrado, fazendo coisa porque nós estamos fazendo de forma online, com rapidez. Isso. Professor, quando o senhor cita isso, me relembra o nosso encontro aqui em Juiz de Fora, onde, dentre as falas que o senhor teve, e no meu encontro com o senhor, eu fui muito questionador com relação ao que o CRA estava fazendo, e fiquei surpreso quando o senhor foi me mostrando a estrutura, né, do CRA, que promove agora a questão... O senhor falou a questão do estacionamento estar perto, mas encontro de coordenadores, a questão da estrutura curricular, está promovendo a questão de cursos e treinamentos gratuitos para as pessoas que estão registradas, né? Veio aquela questão da carteira do estudante virtual, ou seja, hoje você não precisa mais de ter só o plástico, você consegue aí pelo aplicativo estar com a sua identidade onde quer que você esteja. Bem lembrado, a carteira virtual, isso. A hora que vocês me apresentaram a questão das parcerias para estágios, né? Aquilo ali eu achei maravilhoso, porque às vezes o profissional ele está na faculdade e às vezes ele já precisa de estar buscando a questão do estágio. Então, o fato de ter ali a questão do aplicativo é um facilitador para ele estar buscando essas informações, porque ali estão divulgadas as informações. Veio a questão também do Circuito Mineiro de Administração, que é o que o Rogério citou aí, que nós tivemos aí, e foi muito bom. Além daquela questão do clube de vantagens, que o administrador registrado tem acesso a essas informações. Plano de saúde, plano odontológico, dentre outros por aí. Eu gostei muito daquilo ali. E os grupos de temáticas, né, de ensino, educação, e o grupo de trabalho jovem também, precisava de ter ali uma estrutura, né? Então, assim, na sede em Belo Horizonte, o prédio sendo do próprio CRA, tem essa estrutura que consegue comportar melhor do que nas delegacias das regionais, das subregionais, né? E o aplicativo também ficou muito bom, gostei bastante. Vi lá que tem a parte lá de contatos, quer dizer, você quer achar algum profissional registrado em determinada área, tem lá o seu cadastro, os cursos, que nem o senhor já falou, já digital, a parte do autoatendimento, para poder estar falando com a secretaria do CRA, toda a parte institucional, financeiro, prestação de contas e de notícias também. Ficou muito bom, tá, professor Júlio? Átila, e me permite só fazer uma observação aí, te cortando. Sabe o que acontece? Nós viajávamos, o tamanho de Minas Gerais vocês dispensa comentários, e nós tínhamos, recentemente, nós fizemos um congresso, que você vai perguntar, eu tenho certeza, vai entrar, nós fizemos um congresso em Unai. Você sabe quantas pessoas estavam presentes? Mais de 2.000 pessoas estavam presentes.
Olha como é que você, antes nós íamos à Unai, reuníamos dentro de um cinema, dentro de uma escola, dentro de um auditório, que nós ficávamos, no máximo, era em torno de 200 pessoas, que são os lugares que a gente consegue nos interiores, dessa forma, e nós conseguimos nós tínhamos pessoas nos assistindo internacionalmente, tinha pessoas assistindo, olha que fantástico. Então, eu nunca conseguir uma abrangência tão grande falando das áreas de gestão promovido pela uma das nossas representantes em Unai, pelos representantes que tinham das IES lá, um negócio fantástico. Quando ela deu o número de pessoas que participaram, as perguntas que foram feitas, nós começamos às 19 horas, terminamos às 22 horas com os 5 palestrantes com assuntos fantásticos. Átila. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu não conseguiria isso nunca se fosse presencial. E hoje as pessoas estão. Então, a tendência agora, e nós animamos tanto que a tendência agora, se nós fizermos isso por região, eu viajava quilômetros para fazer o que eu estou sendo feito, com muito mais alunos assistindo. Eu ia, os alunos chegavam, às vezes, numa cidade, você tinha lá 200 inscrições, aparecia 150 alunos, 120. Aí, agora, não, eu faço uma live numa faculdade, num evento como todos que eu tenho feito, que a Adriana tem feito lá, nós temos uma presença de 500 alunos, de 200, 300 alunos. Olha que fantástico, todos eles fazendo perguntas e falando de rua. Eu não conhecia o CRA dessa forma, e tudo, eu aqui dentro do meu quarto, falando para todas as pessoas, de forma que nós estamos comunicando de forma melhor, e estamos oferecendo, entregando, fazendo uma entrega do CRA muito mais produtiva, muito mais, e com assuntos. Hoje é só você falar assim, ô Geru, vamos falar sobre esse tema? Antes era um trabalho, ou a questão de semanas, de dias ou de horas, nós fazemos uma live e nós falamos desse assunto. Nós estamos aí programando a semana de gestão da semana que está chegando, setembro, do administrador. Nós nunca tivemos uma oportunidade de negociar com pessoas. Nós estamos negociando com palestrantes, de diversos palestrantes internacionais nós estamos negociando. Recentemente, nós fizemos uma live com um reitor de uma faculdade em Portugal, que foi riquíssima, falando sobre currículos, falando sobre pós-pandemia nas faculdades em Lisboa, que foi elogiadíssimo. Nós recebemos, olha que oportunidade ímpar, Átila, para nós. Pois né? é. Se nós temos agora tudo que nós pudermos fazer, nós podemos. Você só pode falar, vamos fazer, vamos. O custo fica mais em conta. Nós não temos aquela despesa de motorista, de hospedagem, de alimentação, de tudo, de seguro, de correr o risco de vida. O CRA não paga, não pode, por lei, ela não paga seguro para a gente, e nós saímos aqui, deixamos nossa família em casa e cruzamos estradas para todo canto aí para fazer as palestras, né? E ficamos em hotel, correndo risco de todo jeito, de ser assaltado em estrada, de ter um acidente. Deus nos livre e guarde, até hoje não aconteceu, mas tudo isso sem seguro. Se morrer, se não tiver nada, o CRA, por exemplo, por lei, é legal, não pode ter isso. Então, eu vou dizer para você que hoje facilita nós fazermos tudo isso entregando muito mais do que antes. Professor, quando o senhor cita isso, eu vejo, né, nos seus olhos a empolgação do que pode estar sendo feito hoje aí pelo CRA, mas e a gente vibra com isso, com essas conquistas, e ainda assim queremos mais. Claro, ainda pode fazer cada vez mais e melhor. Quanto profissional, e o CRA tem condições de oferecer mais, sim. Só ser provocado, todas provocar. Você é testemunha, você foi um provocador. Quando eu estive na palestra, você me provocou o tempo todo. Aí eu procurei você para conversar depois. Por quê? Porque a gente tem que dar atenção, são aquelas pessoas que nos provocam, que nos levam para cima, que nos criticam, mas criticam com elegância, com profissionalismo. Nós temos tudo para explicar, para mostrar, para entregar, para oferecer, e tudo dentro da legalidade, dentro da honestidade, que é o que nós fazemos, nossa gestão, as pessoas, os colaboradores,
administradores do CRA trabalham com ética, com dedicação, com profissionalismo, vestem, incorporam a alma, porque não fala nem vestir camisa, que você veste camisa, ela fica velha, você joga fora. E a alma, não, eles têm alma, tatuado o CRA na alma deles. Eles trabalham com sangue no olho. Qualquer hora que você está... Você vai fazer a tatuagem com a insígnia do CRA no braço, Gerru? Não chega tanto que eu não tenho nenhuma tatuagem, não pretendo ter, mas ela está na minha alma, ela está. Isso aí. Então, quando eu falo isso, professor, e lógico, assim, a gente fez a questão da provocação, porque como profissional de administrador, a gente acredita que lá de União de Minas até Nanuque, lá de Montalvânia até Cambuí, são as pontas de Minas Gerais, onde tem um profissional de administração. A gente quer que o conselho das maiores, né? Mais presente com eles, para que possa esse profissional saber que ele está sendo bem representado profissionalmente, né? Então, assim, muitas das vezes, a gente fica, às vezes, com o pensamento à distância, por trás da mesa, mas é lá, como a gente fala na administração, né? É no chão de fábrica onde a coisa acontece. É lá que precisa estar sendo bem assistido, né? Exatamente. E nós somos profissionais, Átila, que nós estamos no CRA, nós não temos salário, não. Nós somos professores por dedicação mesmo. Nós dedicamos. Eu, por exemplo, quando eu prometi, que tem muita gente que fala, eu vou trabalhar no CRA, acha que você vai chegar lá, que você vai receber dinheiro. Não existe isso, não. E é muito bem fiscalizado. Nós temos um jurídico, nós temos um compliance, nós temos um financeiro, que tudo isso é documentado e as contas são transparentes. Então, quando a pessoa fala do CRA, ela tem que realmente, tem que ter muito conhecimento, porque todos os profissionais que passaram por lá, conselheiros que foram lá, todos eles honraram a seu estado lá e fizeram coisas, pelo menos dos anos que eu estive lá, que foi 2012, até hoje, eu não vi absolutamente nada que fosse contrário. Aliás, vi alguém querendo fazer, mas não consegue fazer, porque é uma coisa muito profissional. E por isso que tem que ser. E, professor, foi até bom o senhor falar sobre essa questão de compliance, porque a nossa live, minha e do Rogério aqui, nós vamos estar aí apresentando, nas próximas quinta-feira, uma live sobre a questão de compliance. Vai estar participando com a gente uma advogada, uma doutora de Curitiba, profissional com vasta experiência nessa área de compliance, na área de varejo também, tá? E aproveitando aí o ensejo, na próxima quinta-feira, nós vamos estar fazendo a nossa live aqui com o doutor Fabiano. Ele é coordenador da Fundação Getúlio Vargas e vai estar falando sobre a importância da correta precificação. Então, se as pessoas que estão assistindo a live quiserem participar, pode seguir o Instagram da Cosmos Consultoria ou o Instagram do ADM 360, que a gente vai estar retransmitindo ao mesmo tempo. E, professor Jaú, o Rogério está com o dedinho levantado lá no canto, lá querendo fazer uma pergunta lá para o senhor. Vamos lá, vamos lá. Eu estou acompanhando as perguntas dos nossos internautas aqui, né? Tem mais de 40 perguntas já aqui ao vivo, e algumas pessoas mandaram para mim também. E a pergunta que a Natália é uma administradora, administradora de empresa aqui na cidade. Ela faz algumas perguntas aqui que seria o nosso próximo encaminhamento, que é a questão de como fica a fiscalização das empresas que dizem, né, que tem administradores e, de fato, não são administradores, né, por formação. Quer falar um pouquinho? Porque a gente já está encaminhando para o final também, né, pelo jeito, né? Isso, agora tem algumas coisas importantíssimas para a gente falar aqui. Falar uma coisa, Rogério, que dentro do preço que você está vendo, eu até achei tanta coisa, mas é importantíssimo falar. Olha, primeiro, eu tenho os dados estatísticos aqui, nós temos andamento, nós temos uma área de fiscalização, então essa área de fiscalização nós procuramos fiscalizar todas as empresas possíveis. Agora, é lógico, pelo volume de empresas que tem em Minas Gerais, agora, à medida, nós temos em andamento 2.000 processos, que as pessoas dizem assim, o conselho não fiscaliza. Nós fiscalizamos quando nós sabemos que a empresa não está andando de acordo, tem uma denúncia, quando ela faz um concurso, quando de uma qualquer forma a gente vai, ou quando nós vamos na região e fazemos. Nós estamos, em 2019, nós estivemos aí na região, visitamos
várias empresas, todas grandes empresas por blocos, nós visitamos sim. Pode, que a pessoa fala, tem uma empresa que tem profissional lá. Acredito sim, não é poucas, não são muitas. E nós conseguimos, se ela for denunciada, se ela for se falar, nós naturalmente vamos fiscalizar essa empresa. E respondendo a Natália, nós agora especializamos, a área foi totalmente reformulada, a área de fiscalização, e a área de fiscalização está moderníssima, com o quê? Hoje nós vamos fazer agora a fiscalização remota. Então, nós vamos poder ter um número maior, com homem-hora. Agora, eles têm um número de meta para cumprir, de todos os fiscais vão ter que fazer essa área. O fiscal que atende a região de vocês aí, ele vai ter que ter muito mais fiscalização e oferecer muito mais entrega. E vai ter mais oportunidade de fiscalizar. E esse é um grande desafio, sendo o carro-chefe de um conselho, é a fiscalização, para preservar a profissão e para que ela está correta. A gente tem que realmente lutar muito para fazer com que... Vai você querer ser advogado para ver, entrar no fórum, que você não passa nem da porta sem oferecer a sua OAB. Vai você querendo ser um contador, fazer um fechamento de uma planilha de contábil. Você pode ser contador, mas nós não podemos como administrador. Vai ser médico, enfermeiro. Agora, todo mundo se dá no direito de querer ser administrador. Então, esse tem que ser denunciado, sim, e nós não podemos deixar, e vai para a justiça, porque nós temos o poder de polícia, de fiscalizar, e é o direito também de chegar, e a empresa, se ela não cumprir, é claro que se ela tem uma pessoa lá, a gente está lidando com o ser humano, recomenda, ela tem que trocar, se ela não trocar, ela começa a pagar multas, que são caras. Então, esse é o nosso papel. Professor Jeú, eu achei maravilhosa a fala do senhor, e me recordo aqui que no início da live de hoje o senhor falou sobre a questão que a área de administração tem sido muito invadida, né? E isso vem a calhar com a sua fala da agora. Fala um pouquinho para a gente de como é que o senhor vê, o senhor que tem as informações de Minas Gerais toda, como é que essas invasões dentro da área da administração, como é que elas normalmente ocorrem e o que é que o CRE está fazendo para poder evitar esse tipo de invasão? Olha, eu diria o seguinte, nós temos que fiscalizar as empresa, fiscalizar os profissionais, a área fiscaliza, muitas empresas são fiscalizadas, nós temos 11 fiscais trabalhando intensamente em cima das empresas, cada um tem uma carteira. Agora, não resta dúvida que essa fiscalização, gente, é um negócio que todo mundo deveria conhecer. Nós modernizamos, mas nós temos que cumprir uma legislação. É uma legislação demorada, você tem que mandar a comunicação, você tem que advertir, você tem que informar, você tem que dar o prazo. Então, eles têm um eu disse para vocês, são 2.000 em processos em andamento. Você imaginou 2.000 processos em andamentos, fora os que já tem, que a gente comunica às empresas e tudo. Então, nós estamos fazendo a fiscalização. Nós fazemos vários eventos e comunicamos às empresas. Só um exemplo, agora as empresas de condomínio, antes não tinham respaldo legal para se ter dentro dos condomínios, as empresas que foram cada vez crescendo, ter o administrador, que é o responsável técnico, que tem que ter. Então, hoje, com a lei já nos aprovou, já nos dando o direito de cobrar das empresas de condomínio, que são milhares de empresas de condomínios em Minas Gerais. Olha as cidades, com a sua cidade aí, que é uma das maiores, que tem prédios, né? Em qualquer região que nós temos, todas têm que ter uma empresa de condomínio. E, neste momento, tem que ser fiscalizada, todas elas estão sendo advertidas para dar o prazo para elas pedir que eles registrem. Nós estamos proporcionando treinamentos para eles. Nós vamos oferecer agora o treinamento para um curso de responsável técnico, para ele saber o que ele faz dentro da empresa. E ele tem que saber, nós temos que trabalhar nas IES, nas faculdades, para que eles formem com a consciência de ser um bom profissional, que se ele também não se posicionar no mercado como um profissional de primeira, com conhecimento, para ter aquela segurança, ele não está honrando a sua profissão. Então, ele tem que fazer a sua parte também. Muitos empresários reclamam, falam, Jeú, eu contratei um administrador e esse administrador não correspondeu às minhas expectativas da minha empresa. Então, isso que a gente tem que pensar, o administrador tem que colocar a mão na consciência, fazer um bom curso, se especializar
fiscalizar, você citou aí compliance, com mais N temas que você tem que estar atualizando, inovando, investindo na sua profissão para você corresponder dentro da empresa, porque quando nós somos fiscalizar, toda empresa precisa de administrador. Não existe uma empresa, se você falar, ai, a minha empresa não tem administrador e sobrevive, pode, mas não é a regra geral. Toda empresa que se preza, toda empresa que quer ter organização, ela tem os cargos que são inerentes aos profissionais e eles correspondem a isso. Olha os auditores, os consultores, da área finanças, os profissionais que estão de logística, os profissionais em todas as áreas da administração, quando eles são formados, quando eles têm a sua capacidade técnica, por formação, por experiência de atuar dentro de uma organização, ele dá o seu recado sim. Então, e essa que nós fiscalizamos, e é nosso desafio maior. Por isso que tem que existir um conselho, e é isso que um conselho faz, de sua objetividade, e o TCU nos fiscaliza. O Minas Gerais, todas as contas são aprovadas pelo TCU, e é uma fiscalização arrojada. Nós temos uma área jurídica que não para de trabalhar em cima de tudo, para olhar, andar com tudo em cima, para dar apoio nessa fiscalização, para dar apoio no que tem que ser feito. Então, agora, as pessoas, como é no Brasil, qualquer outro lugar, qualquer profissão, vocês estão vendo, e todo dia, toda profissão tem isso, eu converso com todos os 30 profissionais aí da área dos conselhos, tem profissionais que tentam realmente não querer registrar e querer dar uma de estar no mercado. O dia que ele for pego, se ele fizer um concurso, ele vai ser multado, ou ele não vai ter... fala por que isso? Mas ele não passa a saber o que o conselho faz, e pior é sem ele, gente. Pior, deixe de existir o conselho e depois, passar alguns anos, vocês vão me falar se vai existir profissão de administrador, se vai ter no mercado profissão de administrador. Né? Eu acho que eu respondi. Se eu não respondi... Professor Jaú, só fica tranquilo que aqui o senhor está respondendo tudo hoje. Eu estou achando maravilhoso. Eu tenho brincado aqui, Jaú, que a diferença entre uma empresa com administrador e uma empresa sem é exatamente a diferença entre o comerciante e o empresário, né? Tem uma grande diferença. Eu tenho brincado que você realmente fazemos falta, assim. Exatamente. Pasqualino falou a verdade aí. Né? A empresa que tem o administrador, e você pode olhar todos os CEOs que ocupam o cargo de administração, que tem grandes profissionais que se projetaram. Agora, toda profissão tem seus maus elementos também, né, gente? Não tem uma pretensão de que todos os administradores que formam são maravilha, que não são, não. Né? Vão crescendo e muito, assim como tem médicos também, quando você vai no médico, advogado, quando você vai procurar contador, todas as profissões têm seus bons profissionais, seus intermediários e seus profissionais de quinta também, né? Por isso que eu vou dizer, a pessoa o melhor profissional é aquele que se especializa e que atende o que uma empresa necessita. Exatamente para isso que serve o conselho, né? Para que qualquer um não se meta a besta a fazer a gestão de uma empresa. Isso mesmo. Simples assim. Mais alguma pergunta? Temos aí várias, né? Tem pergunta aí. O pessoal... Rogério. Eu estou acompanhando aqui o YouTube nosso. A questão dos cursos. A pessoa sai da faculdade, né? E é claro que ela tem que se manter atualizada e tal. Como o CRA pretende fazer com que cursos sejam mais capilarizados, né? Hoje, se eu não me engano, é muito focado em BH e a gente entende isso pelo tamanho de Minas, né? Primeiro, Pasqualino, eu vou te dizer uma coisa. Você formou em administração, formou um profissional de administração de profissão, tecnólogo, qualquer um. Primeiro, não fica na sua zona de conforto. Para ter empregabilidade, você tem que ter formação, conhecimento. E hoje, profissional, nunca foi tão fácil você adquirir conhecimento. Nós estamos numa geração com a faca e o queijo na mão. Nós temos a boa oportunidade. Essa semana, na Startse, e vocês falaram aí de varejo, teve um gratuito na Startse, um curso fantástico, coisa de primeiro mundo em termos de varejo. Grátis, só não fez quem não quis.
Está aí então, hoje, nós proporcionamos, você formou, você tem que fazer uma pós-graduação, você tem que fazer um mestrado, você tem que se especializar, e você tem que investir na leitura, você tem que investir na modernidade, no conhecimento, porque a pior coisa, quando eu trabalho, eu sou headhunter também, eu trabalho numa empresa que quando a gente vai selecionar profissionais, você faz uma pergunta para ele não sabe responder. Então, por quê? Porque falta conhecimento, falta leitura, falta timing de mercado. Um empresário monta um negócio, ele tem que ter a noção, tem que ter a orientação de um administrador, sim. Não acha que você tem um conhecimento prático para montar seu negócio e você vai sobreviver com ele, não. Se você tiver um consultor, tiver um administrador para te dar o apoio, você tem uma possibilidade muito maior de sucesso, porque é isso que nós estudamos. Então, agora, isso, e o CRA, nós também, na nossa gestão agora, vamos oferecer, porque se tornou tão prático, tão mais fácil, porque antes, volto a dizer, olha o tamanho, a pessoa sair lá do sul de Minas, sair lá do Nordeste, para vir fazer um curso presencial, e tudo era muito mais oneroso, muito mais difícil. Nós vamos oferecer agora a demanda, nós fizemos uma pesquisa, e você, administrador, respondeu que você esperava ter treinamento, reciclagem, agora você vai ter tudo isso. Nós vamos oferecer, agora você vai ter, e não vai ter profissional, não vão pegar qualquer profissional e mandar dar um treinamento para você, não. Nós temos que fazer um edital com exigências de formação, de conhecimento, que é o que está sendo feito, né, para oferecer para vocês esses cursos de reciclagem, que é o diferencial do CRA. São 8 cursos que a demanda da pesquisa mostrou que nós temos que oferecer para agregar valor a... Rogério, eu acho que deu uma travada aí. Eu também acho que deu. Será que é só falar com ele ou será que é aqui? Hein? Fala aí. Não, eu estou te ouvindo, né? E parece-me que foi algo lá em Belo Horizonte, lá. Quer matar por aqui? Já está dando 1 hora aí, a gente precisa ter uns 2 minutinhos aí, né? Mas ele tem mais algumas coisas que ele já havia citado, que ele gostaria de estar citando. Sim. Ainda. Eu estou tentando acompanhar o YouTube aqui, e realmente, olha lá, é isso aí. Olha só, quer continuar com as perguntas aí ou você prefere ele voltar ao Átila? O que você prefere? Então, a gente acaba necessitando que ele responda lá, né? Sim, não tenho dúvida. A gente tem aqui as questões aqui e vamos dar um prazo ali, um tempo lá para ele lá. Eu vi que ele reiniciou o dele lá. Bom, nem tempo, Rogério, eu pude estar com você hoje aí mais cedo, conversei um pouco com você. Como é que você está vendo aí o segmento do Juiz de Fora com relação a essa situação de pandemia aí? Você está vendo, qual a percepção você está tendo sobre essas empresas pós-pandemia? O que você acredita que vai estar acontecendo aí? Essas empresas vão estar quebrando mais pela questão econômica ou por uma outra questão? Meu amigo, meu irmão, que pergunta massa, hein? Infelizmente, muita gente vai fechar a porta porque porque já não estava administrando bem, exatamente porque não tem administração. 90%, eu vou falar isso de boca cheia, assim, não existe um estudo disso, mas 90% de empresa que está aí não sabe quanto fatura por mês, não sabe quanto gasta, não sabe fazer preço de produto, não sabe precificar, né, que vai ser o tema aí da live da semana que vem, não entende os seus custos direito, acha que pagar a prestação do carro lá de R$2.000 por mês é custo da empresa e não é. Enfim, existe uma gama de coisas aí que tem que ser estudadas. A pandemia atrapalhou muito, de fato. E muita gente que está fechando porta já estava fechando antes da pandemia. A gente tem vários casos aí, independente de tamanho de empresa, inclusive muita gente aproveitando o momento para desfazer, né, dos seus funcionários e tal, num custo mais ou menos baixo. Enfim, não dá para prever, né, o que vai acontecer. Eu, particularmente, eu acho que por volta de uns 30% de empresa não reabre após pandemia, e isso não é só em Juiz de Fora. Eu tenho alguns clientes lá em São Paulo, né, alguns amigos ali em Caçapava, São José dos Campos, o pessoal do Sul também fala a mesma coisa.
enfim, me parece que a pandemia veio para diferenciar realmente a importância de um administrador sério, buscando resultado para uma empresa, buscando entender ali o seu orçamento e trabalhar em cima dele para ter sucesso no final do ano. O professor Gerru já está conosco lá de novo. Deu a caída aí, mas foi coisa ao vivo, tem disso, né? Mas, professor, fala a verdade, você está em Belo Horizonte, professor. Você fechou um pouquinho para poder comer pão de queijo, tomar café e voltar. Isso mesmo. Bom, professor Gerru, vou aproveitar o seu retorno e vou fazer uma pergunta aqui para o senhor. Este ano é um ano de eleição, né? Quantas chapas estão se formando? Como que podemos nos informar sobre quais os planos de cada chapa está propondo? Quem pode se candidatar? Como é que funciona esse organograma do CRA? Quem pode participar do concurso? Como é que funciona? Átila, essa eleição é muito bom você perguntar. O CRA ele tem o seu processo de eleição. E um detalhe que vai ser muito benéfico para nós, há muitos anos que o CFA adotou a política online. Né? Então, hoje, tem conselhos que não estão podendo votar porque não tem a coisa online, né? Não estão podendo fazer reeleição, fazer eleições. Né? No caso nosso, nós podemos fazer tudo isso, porque nós já temos esse know-how. Isso é importantíssimo. Olha a pandemia, como é que é bom a gente estar antenado nas tecnologias, não é isso? Então, agora, esse ano, o terço, que vai ser um terço de, como eu disse antes, né, de 24 conselheiros, vão ter um terço agora, que são 8 que serão substituídos, né? Colegas que prestaram serviço durante o período de 4 anos, e eles estão deixando agora, e naturalmente eles podem se reeleger, porque todos tiveram uma passagem fantástica dentro do CRA, mas eu não sei com quantas chapas tem hoje, porque eu sou presidente, eu interfiro diretamente, eu não posso interferir na parte de votação, dessas coisas de eleição. Tem uma comissão especialista e a Nádia, que é a vice-presidente. Eu sei, como eu disse, que tem chapas inscritas, sim. Tem em torno de 3 chapas inscritas. Agora, elas todas vão para o CFA, né? Vão para o CFA validar essas pessoas que estão se candidatando, se elas estão dentro do que é exigido por lei, que eu já falei anterior, né? E exigido. E eles naturalmente vão concorrer e vamos fazer aí para dar essa oxigenação. Eu acho excelente quando tem essas eleições a cada 2 anos, porque as pessoas podem contribuir, podem ter essa experiência e podem divulgar o que é o conselho, entendeu, Átila? É muito oportuno ter isso. E quando você me pergunta como que é essa hierarquia no CRA, ela elege o presidente, né? O presidente, ele tem um mandato de 2 anos, e nós somos 24 conselheiros. Desses conselheiros, tem a diretoria, que são 5 diretorias, onde temos conselheiros que representam essas diretorias, né? E depois tem a plenária, que a plenária tem as reuniões a cada 15 dias, nós fazemos essas reuniões, todas elas, desde 2019, nós fazemos uma virtual e uma presencial, então nós também adquirimos esse know-how, então nós fazemos isso com muita tranquilidade, com muita expertise, e todos eles participam na íntegra, todos têm o horário marcado, participam, e nós temos o plenário, né? O plenário, que são os 12 que participam, e o plenário, aí tem os funcionários, que são, cada gerente tem sua área, são 5 gerências, onde tem os gerentes, que são pessoas concursadas, todos eles são concursadas, experientes, né? Eles são experientes. Tem os assessores também, não é, que tem as áreas que são lá. Ou nós somos um conselho, por exemplo, que nós temos uma área de compliance, que eu já te falei, que não é qualquer conselho que tem, nós já temos muito bem representado.
nós temos uma área jurídica muito atuante que interfere em tudo que nós não fazemos absolutamente nada sem o parecer da área jurídica. Nós temos, então, todas as áreas funcionando dentro desse escopo, com todos eles. Agora, pode ter os assessores, como nós mudamos para o prédio, nós temos um engenheiro para cuidar do prédio, porque tem muitos problemas, um edifício todo, tem que ter essa pessoa, e temos assessorias de comunicação, que hoje está trabalhando muito melhor e muito mais através da forma online, e é essa que então, as pessoas hoje, eu estou vendo que está muito mais procura para se candidatarem a entrarem no CRA, para ficar. Eu acho isso muito, muito interessante, porque antes, foi época, eu já entrei no CRA com chapa única, porque as pessoas não me interessavam. E é muito bom que o administrador participe, porque ele vai ver o que é a seriedade que é o conselho dele. Você entra com a cabeça e sai com outra, porque você tem a oportunidade de exercitar. E o aprendizado que a gente tem, Márcio, eu tive um aprendizado fantástico. Eu sou uma pessoa que já tive em área pública muitos anos, mas esses anos que eu estou aí, eu estou cada dia mais aprendendo e tornando mais, conhecendo mais, sabe? É muito importante isso. E as pessoas que vêm aqui, elas não só doam, não, elas ganham também com a experiência daqueles que aqui estão. Acho interessante a sua fala, professor. Eu tive a oportunidade de ser, durante 5 anos, um dos avaliadores, né, da Fundação Nacional da Qualidade. E quando o senhor cita essa questão do administrador estar sempre aprendendo, nós estamos vendo aí a liderança pelo exemplo, né? O presidente do conselho está dizendo que já passou por várias áreas e dia a dia continua aprendendo. Então, assim, isso é aquela questão, sabe, do exemplo, sabe? As palavras inclinam, né? Mas o exemplo não tem jeito, ele arrasta, né? Bom, e... Eu acho que só te falar assim, a seriedade nossa é tamanha que hoje o governo de Minas convidou o conselho para ter assento em projetos que eles estão fazendo em Minas Gerais. Olha, para mandar para a gente estar lá, já é a segunda vez que ele convida. Ele é um administrador, o Zema é administrador, registrado, atuante, sempre deu palestras no CRA, colabora, participa com a gente. E ele teve, e muitos administradores que ele colocou lá, que é o lugar certo, que estão fazendo sucesso, como vários secretários são administradores, que eu lembro, alguns lá que são administradores e estão no lugar certo, fazendo excelente trabalho, né? Isso é muito importante. Sim. E a gente aprendendo cada vez mais, sendo mais respeitado. Quando eu entrei em 2019, eu chegava de manhã e abria o computador, a secretária trazia para nós, a nossa colaboradora, ela trazia uma série de problemas, reclamações externos. Isso foi solucionando, a gestão foi pontuando nessas chamadas, e hoje nós respondemos tudo isso, atendemos as pessoas e fazemos um trabalho diferenciado, a nossa gestão toda. Então, com esse trabalho que nós fazemos, nós temos hoje muito menos reclamação. Sempre vai ter. E o dia que não tiver, tem uma coisa errada. Tem que ter, sim, reclamação, porque, como você falou, queremos mais. E quando se quer mais, é nosso papel fazer mais, produzir mais e dar mais respaldo, né? Aí... Eu tive a oportunidade de passar em algumas empresas e aprender com algumas pessoas que a gente nunca pode estar naquela zona de conforto satisfeito com aquilo que já se atingiu. Sempre existe algo melhor que pode ser buscado, sempre existe algo melhor que pode ser refeito. É gerar o PDCA, não tem jeito, né? Exatamente. Então, sempre a gente tem que estar renovando, indo para frente. Tinha um amigo até que brincava assim, nós vamos conquistar o mundo. E aí eu brincava com ele, não, eu só vou conquistar o cosmos. Rogério, a número 8 agora é com você? Vamos. Eu estava olhando aqui o YouTube, o pessoal está dando bastante está dando bastante caldo lá, eu estou gostando bem da colocação aí. É a questão das novidades mesmo, né? Com essa sua pegada mais jovial, eu gosto muito desse brilho no olho e tal, dessa aproximação, Gerô, que você procura. Quais as novidades que está vindo aí agora, hein? Olha, nós temos várias novidades.
nós elencamos aqui são tantas, Rogério, que eu tive que elencá-las aqui. Sabe por quê? Porque e aí, com o boot que deu aqui no meu computador, aqui, ele não apareceu de novo todo, mas eu vou tentar lembrar todos, que são tantas. Primeiro, nós oferecemos esses cursos, que é uma demanda. Segundo, nós estamos fazendo vários programas, onde que, através de lives e através de ofertas, que nós vamos trabalhar o dia a dia do conselho, né? Mostrando assuntos inerentes ao conselho. Terceiro, nós estamos com vários atividades na área de comunicação, nas áreas dos GTs, que são grupos de trabalho. O que são os GTs? São profissionais que se unem na área de educação. Recentemente, nós participamos da DCN, que é as diretrizes curriculares. E nessas diretrizes curriculares, Minas foi citada pela responsável no CFA como a melhor que teve até agora, entendeu? A melhor que teve lá no CRA e junto às diretrizes no MEC. Então, nós tivemos grandes contribuições, porque foi feito um trabalho muito interessante. Nós temos vários programas que estamos aproximando. Nós vamos fazer, agora na semana que eu já disse, os treinamentos, os congressos que nós vamos fazer, trazendo a parceria com a Starts. Nós tivemos uma parceria com cursos que foram recentes agora na área de lazer, na área de varejo, em várias outras áreas. Nós temos, quer ver o que mais, gente? Aí a área de tecnologia, nós estamos aperfeiçoando cada vez mais, conquistando uma plataforma também agora para nós oferecermos mais treinamentos profissional. Nós estamos fazendo, dentro da nossa proposta também, um trabalho de coach que nós prometemos. Então, nós estamos contratando, dentro desses cursos, que o curso é de consultoria, que foi citado, um curso de responsável técnico, um curso de perícia, um curso de atividade que nós vamos prestar ao administrador, a orientação de um coach. Nós vamos selecionar profissionais de coach para dar essa orientação, o trabalho da própria empregabilidade. Nós estamos fazendo parceria com empresas que oferecem vagas em todo o estado de Minas, que é um desafio muito grande, apesar de você falar assim, mas isso não é, o TCU até reclama, alerta que isso não é papel do conselho, mas como nós podemos fazer, a gente está fazendo sim, e nós vamos fazer, mostrando às empresas o que nós podemos melhorar, o que o administrador, as próprias campanhas, o que o administrador faz por mim, e vai sair uma campanha, a importância do administrador nas empresas pós-pandemia, o que ele tem condição de fazer essas mudanças, não é isso? Nós temos uma oferta da parceria com empresas, com as empresas, e essa oferta das empresas vai se tornar em nível nacional, entendeu? Nós temos agora que esqueci o nome agora, como é que chama? Clube de Vantagens, é o Clube de Vantagens tornando nacional. Nós temos vários outros assuntos que nós estamos fazendo, que nós estamos buscando, e que toda ideia, toda sugestão que veio na pesquisa, que o administrador falar, trabalhar o interior precisa, nós temos vários responsáveis, conselheiros e vários representantes que estão lutando para a gente ofertar mais coisas do interior. É o que nós estamos fazendo e que nós vamos expandir. A interiorização do conselho é muito importante, não ficar só centrado aqui em Minas Gerais, aqui na capital, porque é tudo muito mais fácil. Mas agora, com a tecnologia, com o home office, nós vamos poder oferecer muito mais atividades, tá ok? E esses cursos que já são uma demanda muito... Nós estamos pensando em fazer algumas outras parcerias, que seriam as parcerias, por exemplo, da consultoria que nós estamos dando. Tem 115 consultores que ofereceram para dar consultoria, temos 10 empresas registradas iniciando uma consultoria, são empresas que não têm condições de pagar um consultor, e nós estamos ajudando com parceria junto com o CFA. E assim por diante. Da área pública, nós temos grandes ferramentas que nós ajudamos, que é o GESAI, o IGM, que são ferramentas que tem pessoas que criticam ainda, mas são ferramentas, são indicadores que o
o governo do Brasil, a presidência, representantes do presidente da República elogiou e está convidando, possivelmente dentro de breve, o IGM vai atuar junto com eles lá. O GESAI, que começou aqui através de um profissional de Minas, também agora vocês viram com essa nova medida que está tendo aí das águas e esgotos, que vão ser diferentes agora dos municípios, nós já temos um know-how em cima dessa política, né, de águas e esgotos, que vão ser aí de outra forma agora, que está sendo moldada aí para mudar, não é isso? Para ser privatizado. Então, são muitas coisas que o CRA está fazendo, tá? Eu acredito que isso também responde à pergunta que nós tínhamos aqui, professor Giru, com relação a como é que é a atividade do CRA dentro do que ele está fazendo em Minas Gerais. Então, já respondeu mais uma pergunta que nós tínhamos aqui. Vou só aproveitar que eu recebi aqui várias mensagens aqui também no celular, mandar um abraço para a Carliane Vargas e para o Kennedy Cruz. Kennedy Cruz é um amigo meu blogueiro de Leopoldina, e para a Josiane, radialista da Rádio 104,3 FM lá, que também está nos assistindo aí. Bom, na continuação, o Rogério perguntou sobre as novidades, e eu vou te perguntar o seguinte: como é que o CRA está fiscalizando a ação dos administradores? Olha, o CRA, ele fiscaliza a ação dos administradores, como eu vou reforçar para vocês aí, né? Agora, na pandemia, você pode falar assim, mas não está fiscalizando, não. É o que eu disse, nós estamos fazendo de forma remota, fiscalizando os concursos, todos os concursos que são feitos, que nós temos acesso, que você pode falar, pode ter feito um concurso e soltou o edital, nós não temos, mas à medida que a pessoa manda esse concurso, esse edital para nós, ela denuncia, ou quando nós somos consultados para ver se está de acordo, nós entramos e muitas vezes... E tem concurso que o CRA, ele já até bloqueou esse concurso, o concurso teve que ser refeito, porque ele colocou no edital de forma errada. Então, a pessoa, a empresa, quando for fazer um edital, ele tem que for contratar profissionais da área de nível superior, de nível técnico, da área de gestão, ele tem que nos mostrar para nós darmos o ok, porque ali nós estaremos contratando alguém, ele estaria fazendo o contrato na área pública, nas prefeituras, exatamente em cima do que deve ser feito. Então, a gente fiscaliza hoje essas empresas de forma remota. E temos representantes, nós temos representantes de algumas regiões que fazem isso também, hoje, de forma remota, o que não está diferente. Nós pedimos, e por lei ele é obrigado a mostrar quem que está ocupando os cargos das empresas, de forma que, sob pena de interferir, pagar multas caras, se ele não informar corretamente quem que está ocupando, se a pessoa é administradora, se não é, se é um cargo inerente. Nós temos 853 municípios com prefeitos, essas prefeituras todas são alertadas para ter profissionais de gestão pública, profissionais administradores em suas representatividades. Aí você fala, mas aqui na minha cidade não tem, mas se ele tiver o cargo, ele pode ser multado e ele é advertido. Muitos prefeitos são advertidos, sim, porque ele tem que ter a ocupação da gestão pública de um profissional formado em administração. Né? Então, tem que ter tudo isso. E nós estamos fazendo de forma remota, estamos interferindo, e a obrigação do profissional, qualquer coisa que ele souber, qualquer empresa, ele tem que denunciar. É só você colocar lá no site, não precisa colocar seu número, o seu nome, você pode fazer uma denúncia e nós vamos conferir essa denúncia. Todas elas são conferidas, viu? E nós recebemos muitas delas. Talvez essa tenha sido uma das melhores lives aí na área de administração que a gente tem assistido recentemente. Porque o pessoal aqui no YouTube, o Rogério também está acompanhando por lá, já tem o feedback de pessoas falando assim, não sabia disso tudo no nosso CRA, estou com orgulho de ser administrador. Que bom! São várias informações, né? A sua iniciativa. Eu acho que isso é o melhor retorno que a gente pode ter ao provocar uma live como essa, né? E para a gente não estender muito, eu vou fazer uma pergunta, o Rogério vai fazer uma e a gente vai para a etapa final, para a finalização, né? Okay. E as pessoas estão mandando várias perguntas aqui, a gente vai estar recebendo depois aí, aquilo que a gente puder depois compartilhar e
e retribuir. Se o CRA, que está também lá, o pessoal do CRA que está acompanhando pelo YouTube, puder estar respondendo posteriormente aí para o senhor, tá bom? A Silvia está acompanhando e o Leandro, Rogério, e eles vão responder para todas as pessoas. E o que eles perguntarem, nós estamos aptos a responder, porque nós não temos nada a esconder. excelente, Jaú. É isso mesmo. Professor Jaú, como podemos fazer para termos um fórum de administração semestral nas regionais, ou pelo menos aqui no caso, aqui eu estou falando da Zona da Mata, né, na nossa região, com a participação da apresentação acadêmica de teses aprovadas e selecionadas. Por que da minha pergunta? Nós estamos numa cidade que é polo universitário, né, um berço universitário aqui, tem várias faculdades. A última vez que eu tinha feito uma contagem, tinha cerca de 11 cursos de administração na nossa região aqui. Então, o que acontece? Semestralmente, tem várias teses bem elaboradas, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com uma pessoa que estava graduando em administração e ele, quando se formou em bacharel, a tese dele na área de logística foi renomada aqui em Minas Gerais, no Brasil, e ele conseguiu, inclusive, apresentar ela fora do país. Então, assim, tem muitos bons trabalhos que talvez não está chegando a ser compartilhado com os outros profissionais da mesma área. Então, quando eu pergunto sobre essa questão do fórum de administração, de uma forma semestral, hoje, com a facilidade do digital que nós temos aí, talvez de estar reaproveitando essa situação, talvez tem muitos bons trabalhos que já passou pela banca, né? E que, de repente, poderia ser aí selecionado para que nós tivéssemos aí um fórum e estarmos atualizando constantemente com as informações da nossa área. Então, é um fórum de administradores para administradores. Átila, que satisfação eu tenho em responder essa pergunta. Primeiro, você foi muito feliz em dar essa ideia, quando você falou nisso a primeira vez, que há um ano atrás nós estávamos lutando para ver, separando, para como a gente devia fazer isso. A Cristiane, conversei com ela, a gente estava... E agora nós temos chances de fazer total quantos achar necessário. Por exemplo, é claro que eu sou da área acadêmica, eu sei o quanto é importante, o quanto é valioso você fazer uma tese e ter a oportunidade dela ser premiada e ser mostrada pelo seu conselho para toda a comunidade, e como é enriquecedor a universidade, todos ficarem sabendo, de repente, tem cada coisa interessante que você tem oportunidade, não só as teses de mestrado, como também os trabalhos das IES nas faculdades. Tem trabalhos riquíssimos que os alunos apresentam e que são dignos de startups, de ser colocados a ganho, que as pessoas têm que ter conhecimento disso. Hoje nós vivemos um mundo globalizado, e se você mostrar aí na sua cidade, você mostrar aí, outras pessoas vão ter oportunidade de ver, e vão ver muitas coisas. Eu lembro quando eu estava fazendo, que um rapaz, um aluno de administração, o trabalho dele foi uma borrachadura para cavalo. Você não imagina o que trabalho foi testado, foi patenteada, e hoje eu não vejo essa borrachadura no mercado ainda, porque falta dinheiro, mas se ele tivesse defendido isso na época, eu te garanto que hoje muitas empresas, até no exterior, já tinham feito isso, porque é um trabalho fantástico, essa borrachadura para cavalo, está patenteado, é um negócio fantástico, o cavalo escorrega no asfalto, o cavalo não machuca o casco dele, a forma de colocar, é igual prótese dentária, você vai colocando a borrachadura, ela tem a resistência da ferradura, foi testada pela Polícia Militar aqui em Minas Gerais. Então, gente, é um negócio que tem total, Átila, está instituído. Eu tenho certeza que o Barruan, a Zélia, que está nos assistindo, que são da área, e a Silvia, que é da comunicação, nós já vamos colocar isso, porque agora ficou muito mais fácil de fazermos esse trabalho. Tá bom? Então já está, e não é só para a sua região, não. É a região lá, o Ramon deseja muito isso em Montes Claros, lá em Unaí, lá no sul de Minas, e todo o estado de Minas, todos nós podemos fazer, uma a cada semestre nós podemos fazer em cada região. E de repente, professor, isso subir do nível estadual para o nível do Conselho Federal, né? E a gente aí está aí... podemos propor, sim, pelo Brasil, para poder adquirir esse conhecimento. São 27 estados, e uma tese bem feita, e um trabalho bem feito, inovador, que isso não para de crescer. O brasileiro é muito criativo, o acadêmico é muito criativo, nos grupos saem coisas fantásticas. Tem dois profissionais jovens fazendo sucesso nos Estados Unidos.
agora, recentemente, o que eles tentaram fazer um trabalho aqui, porque eles não tinham dinheiro, eles não tinham dinheiro para desenvolver aqui no Brasil uma forma de financeira. Pode olhar, não sei o que, Manuel, eu esqueci o nome dele agora, mas pode olhar na Startese, o case deles. Eles foram para os Estados Unidos, hoje é uma das startups mais valiosas do mundo. Eles ficaram milionários, 2 brasileiros, jovens, 23 anos. Eles não tiveram a chance aqui. Já pensou se esse moço tivesse a oportunidade de apresentar esse trabalho acadêmico deles? E aí precisou sair para os Estados Unidos, porque a região não valorizou, e hoje todas as empresas financeiras querem comprar essa ideia deles, que é uma forma de financeira, de lidar, de empréstimos, de coisas bancárias. Aí eu não sei dizer como que é, não, e nem tem tempo para falar agora, mas pesquisem para vocês observarem como que foi importante. E isso torna um exemplo. Se todos os 27 estados do CFA, eu tenho certeza que eles compram essa ideia da gente fazer isso para o aluno, prestigiar o aluno e o profissional que forma, que é administrador, que sai com a sua tese em doutorado, mestrado, qualquer uma que seja. Eu acredito, professor, que isso é uma forma que a gente tem aí de estar conduzindo aí o Brasil para aproximar a questão da academia da questão das empresas, né? Porque aí o que acontece? Não fica aquele viés não separado mais. As empresas vão estar vendo o acadêmico como sendo uma pessoa que consegue, sim, fazer um trabalho, apresentar um trabalho com inovação e trazer bons retornos nas empresas aqui. Tem sido pedido aqui pelo YouTube, Rogério, já vou te passar a palavra, mas tem uma pessoa aqui que pediu, professor, o senhor citou o nome, é a Karim Abdul Marwat, que pede para poder falar um pouco mais sobre a questão do IGM e GSAI, que o senhor citou. Olha, o Karim é uma pessoa fantástica, é uma pessoa de Uberlândia, junto com o nosso conselheiro lá, eles fazem um trabalho bastante profícuo, eles são interessados, lutam, brigam, e lutam com raça mesmo, defendendo a coisa de administração. Ele pediu para falar de 2 assuntos que são muito complexos para falar neste momento. E, primeiro, eu também não sou preparado para falar sobre esses 2 temas, porque eles são complexos, eles têm dados, quem tem condições de falar, ele que fez o curso e as pessoas que fizeram o curso. Então, eu vou convidar as pessoas que estão aqui, porque nós vamos ter a oportunidade de fazer uma live, já está programada, Karim, só sobre GM e GSAI, e inclusive com a sua fala, quando você disse para mim que o IGM tem dados fictícios, isso me incomodou muito, e eu já comuniquei o CRA, sabe, para isso, para a gente saber como foi dito isso, para nós colocarmos isso para os telespectadores, a veracidade, porque é muito importante esses 2 o que os conselhos oferecem, e eles são reconhecidos pelas entidades responsáveis. Então, é um negócio que eu não poderia responder agora, porque elas são complexos, eu ficaria devendo, mas, meu amigo, você merece toda a informação, e os telespectadores que aí estão podem assistir dentro de breve uma live só com IGM e com GSAI, para falar de tudo isso com os especialistas. Tá, já okay? agradeceu aqui, professor. Falou que foi excelente. Vai participar possivelmente, né? E ele é um grande defensor do IGM, viu? Faz críticas como você, Átila. E críticas contundentes que vai fazer crescer, né? Isso aí. Somos bons mineiros, professores. Tivemos bons professores. Exatamente. Por isso que eu te falo que eu aprendo todo dia. É isso aí. Rogério, está com você a palavra. Então, eu queria tocar no assunto da questão de como o administrador da cidade pequena pode se tornar mais atuante dentro para melhorar tanto a empresa dele quanto, né, a própria representação. Que ótimo, Pasqualina, essa pergunta é boa demais, sabe por quê? Porque antes era muito mais difícil. Poderia, você falava, não, participa aí, vem aqui a Belo Horizonte, ou então participa de uma forma, nós vamos fazer nem chamava live, chamava-se, nós vamos fazer uma reunião online para você. Era um negócio muito assim, imaginário, e hoje é totalmente possível. Nós temos 7 grupos de grupos de trabalho onde participa profissionais, e vocês, qualquer parte de Minas Gerais,
pode participar. E, ao participar, você vai aprender com as pessoas que lá estão, que são os âncoras, que são pessoas profissionais. Nós temos a área de recursos humanos, que está fazendo um trabalho, o GT de recursos humanos, que vocês estão vendo aí, que o Alexandre Pereira e a equipe promove quase toda semana, todo 15 dias, coisas fantásticas de informações sobre recursos humanos. Tem a área de logística, tem a área de finanças, tem a área de diversas áreas que vocês podem participar. É só comunicar o CRA, entrar no site do CRA, se oferecer. Outro dia eu recebi, na época que nem tinha live, não tinha essas coisas todas que nós estamos fazendo hoje, essa oportunidade brilhante, eu recebi um telefonema de uma cidade daqui do interior de Minas. Nós somos invadidos por uma enchente, hoje nós estamos desanimados, estamos tristes, como é que nós podemos, o CRA pode nos ajudar? Imediatamente eu mobilizei todos os administradores que poderiam nos ajudar e poderíamos aí conversei com ele, tive várias reuniões telefone com ele, e ele, uma pessoa também muito atuante da cidade de Carangola, e ao conversarmos sobre isso, nós estávamos ajudando aquela região, e hoje nós podemos ajudar muito mais. Nós estamos buscando, gente, que eu ainda não falei, que estava aqui, eu falei tanta coisa para eu lembrar daqui na minha cabeça, é mais complicado, estava anotado aqui que não está aparecendo mais, mas nós estamos fazendo parcerias com áreas financeiras, nós estamos com um banco aí, negociando com bancos, para oferecer diretamente para o profissional da área, oferecer os empréstimos que são do governo, com toda exigência, com a responsabilidade dele, mas nós estamos intermediando para ajudar. Então, são coisas que nós estamos nos bastidores, todo dia trabalhando em prol. Então, o administrador, o profissional, o que é registrado, né, lembrando, mesmo que for para a sociedade, parceiros nossos, que muitas vezes a pessoa junta com a Federaminas, que é nosso parceiro, a Seminas, vários outros órgãos, né, que nós fazemos parceria, eles podem juntar e nos pedir um apoio, e nós temos condições, nós somos 40 mil administradores registrados, não é isso? Ser atuantes no CRA são menor desse número, mas temos bastante profissionais atuantes, em termos de não sei como, mais 32 mil, que podemos contribuir, gente. Olha a intensidade, a força administrativa que nós temos aí, e nós podemos colaborar de todas as formas. O que vocês precisarem, procuram, dentro do limite, porque tem pessoas que acham que o CRA pode tudo. É uma autarquia, tem normas, tem lei, e nós seguimos a lei na risca, porque o nosso mandato, uma vírgula tem que ser cumprido dentro da lei, porque eu não admito, e meus colegas conselheiros não admitem que saia uma vírgula fora do que é legal para ser feito. Agora, o que é permitido, nós fazemos tudo com muita honra e com muito profissionalismo. Eu dedico o CRA 8 horas por dia, desde quando eu assumi a presidência, Pasqualina. Eu fico no CRA. Aí eu tenho o quê? Eu tenho condições de fazer isso, porque eu tenho minhas reservas financeiras, e estou retomando o meu trabalho, porque agora eu sei que eu posso fazer o meu trabalho e continuar no CRA até novembro, dezembro, onde meu mandato acaba de 2 anos. Naturalmente, nós vamos nos reeleger um colega que vai continuar com o meu trabalho, não é isso? Então, a gente vai fazer esse trabalho todo, continuar com essa mesma política, porque essa política não é só minha, não. Essa política foi traçada juntando o Estado de Minas todo com os representantes que nós temos, que são os conselheiros. Perfeito. Está respondido, Pasqualino? Sensacional, como sempre, muito, muito, muito bom, né? Eu fico com medo de ser prolixo, às vezes, que é tanta coisa que tem que informar, né, cara? É tanta coisa que tem. Você não sabe o tanto de coisa que estaria ficando para trás aqui, sabe? Que as pessoas gostariam de saber. Eu até convido vocês a continuar, a fazer uma outra, com outros assuntos, mas dentro, que ficou muita coisa para trás, viu? Dentro do que você sugeriu, que não vai dar tempo mesmo. Isso só mostra a grandeza do CRA, a quantidade de opções que nós temos para nos ajudar, né? A classe toda se ajudar, e o quanto só criticar não basta. Venha para o CRA, ajude, dê o seu tempo, não precisa ser muito tempo, participe de alguma coisa, seja mais ativo, né? Assim a gente consegue melhorar, não é isso?
E isso, Pascoalinha, você está me dando a oportunidade de dar uma resposta também. Muitas vezes eu recebo telefonemas de pessoas que estão com processos do conselho. As pessoas têm que saber que quando você faz um registro, você está assumindo um compromisso, você assina. E como todo brasileiro não lê os deveres, os direitos, e às vezes ele deixa de pagar, de contribuir com a sua mensalidade, anuidade, ele deixa de contribuir com essa anuidade para tudo isso que nós falamos, e aí ele vai, fica anos sem falar, você vê, quando ele vê, foi para a justiça, porque é lei, nós não podemos. As pessoas, às vezes, chegou o professor Gerru, o senhor foi meu professor, o senhor meu amigo, eu estou devendo, vê o que o senhor pode fazer. Eu falo, eu sou tudo isso que você está falando, mas eu só não posso tirar R$1 do CRA, porque você assumiu um compromisso, você tem que honrar com ele, e se ele deixou sem honrar, você está deixando ir para a justiça. E muitas vezes tem bens de profissionais, de administradores, que é lamentável, meu coração corta, mas são bloqueados, porque ele ficou 7, 10 anos, 11 anos sem contribuir, e quando ele vê, a justiça foi, porque isso nós não podemos deixar de cumprir a lei. Se nós fizermos isso, quem vai pagar somos nós que assumimos a responsabilidade de gerenciar. Isso é gestão. Então, administradores, estudantes, quando você assumiu o compromisso, ficou desempregado, não teve condições de pagar, procura o conselho e fala isso, leva a sua justificativa e vê o que ele vai te proporcionar para você fazer a licença que você tem direito para suspender, mas você assinou um contrato de ser um registrado, e a gente, para sobreviver um registro, ninguém sobrevive com o ar, não. Você tem que pagar as contas, você tem que ter tudo isso que nós falamos aqui. Então, são a posição. A pessoa, às vezes, não é obrigado a registrar, não. Ninguém põe faca na pescoço dele, não. Mas, no momento que ele registrou, ele é obrigado a cumprir aquela nota que ele assinou. E se ele contribuiu 30 anos, 35 anos, e muitas vezes, você disse aí, tem o Unimed, que é muito mais em conta, e muitas gente pede, Gerru, eu não quero ser jubilado, não quero deixar que depois de 35 anos de contribuição e 65 anos, você não precisa pagar mais conselho. Mas tem pessoas que falam, eu quero continuar atuante, porque eu quero meu registro estar aí, porque eu quero estar na Unimed, eu quero participar disso. Então, gente, essas coisas que a gente proporciona, que as pessoas têm que saber. Quando você legaliza, você procura a área jurídica, você está se ajudando e nos ajudando. Nós não gostamos de tomar medidas contra os registrados, não. É o pior momento. Nosso coração corta de verdade, porque a gente não quer fazer, porque chega pessoas que estão doentes na família, que têm problemas, mas nós somos uma autarquia, tem lei, nós temos que cumprir a lei, e a lei foi feita para cumprir. Né? Quando o senhor cita isso, professor, o senhor faz aquela questão ali da reflexão, que muitas pessoas, às vezes, não entendem o papel de quem está numa posição, numa cadeira de representação, né? Você continua sendo Gerru Aguiar, mas aí você está como presidente. E como presidente, existem procedimentos e normas que têm que ser seguidos. E, infelizmente, é complicado quando as pessoas não entendem que você está seguindo um procedimento, uma norma. Às vezes a pessoa leva o negócio para o pessoal, né? E às vezes não tem nada a ver com isso, né? Exato. Bom, até que isso compreende, mas eu acho que é um alerta, né? Que as pessoas têm que ter, porque muita gente critica o CRA como levou o nome dele para o protesto, mas esquece que ele não deu endereço, que ele não foi lá. Não é isso. Recentemente, foi para o exterior, ele foi trabalhar em Portugal e não pagou, ficou lá. Quando ele chegou agora, eu não paguei. Então, agora vai pagar com multa, porque está na justiça. Aí ele pagou, falou, não, eu vou pagar porque foi erro meu. Então, a gente está alertando isso para que vocês não errem, não deixe, ou então vai lá e cancele. Tem todo o direito de cancelar também, né? Muito bom. Olha, professor Gerru, nós estamos aí com a live aí que está com várias pessoas ainda participando, né? Mas eu sei como é que é, tem tempo. O café acabou, né, Rogério? O café acabou, Rogério, ó. Acabou, Rogério. Tem que passar outro, olha lá, ó. Já acabou o chopp do Rogério também. O café acabou, professor. E a gente vai ter que, então, fazer aqui um encerramento. As pessoas já começaram aqui, já estão dizendo, poxa, foi muito bom. E nós vamos fazer outro assim, professor. Eu vou aceitar o seu convite. Eu gostaria de fazer uma outra live com o CRA para poder falar sobre a questão das perícias judiciais.
Ótimo. Se puder designar uma pessoa aí que possa participar com a gente eu acho, porque eu sou presidente, sou um gestor, mas eu acho que a técnica tem pessoas muito mais capazes do que eu, e eu vou estar junto para responder. E eu sugiro até, como tem muitas perguntas, e eu sei que isso ia acontecer, pela expectativa das pessoas, eu sugiro que reúna todas, nós vamos centralizar e ver os temas que eles estão pedindo, em vez de nós fazermos as perguntas, nós vamos responder o que está em pergunta, o que eles gostariam de saber. Eles vão mandar, nós vamos abrir uma pesquisa, o que você gostaria que fosse falado? Então, a gente vai falar com vocês, porque nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós temos profissionais, temos produto para mostrar, boa vontade para fazer, recursos para fazer, e aí agora nós temos tecnologia para mostrar, e vocês para perguntarem, e aí nós realizamos. E só pode ter certeza, professor Geru, que o que depender de mim, o Átila, aqui na Cosmos Consultoria, o Rogério Pasqualino, na ADM 360, nós estamos com vocês para poder ajudar essa questão dos administradores aí. Nós contamos com vocês e todas as pessoas. Os mediadores, nós estamos aí com vocês, tá? No que vocês necessitarem, dentro das nossas possibilidades, estaremos junto aí. Professor, palavra final, palavra da presidência. Olha, a palavra da presidência é o seguinte, que agradecer... Deixa eu só fazer a pergunta. Tá, pode fazer. A palavra da presidência. Qual a orientação o presidente do CRA Minas Gerais tem a passar para os acadêmicos e profissionais, os executivos, que estejam inseridos neste segmento? Para quem está estudando ou já está no mercado de trabalho, enfrentando as dificuldades nesse momento agora, pós-pandemia, né? Nós queremos acreditar que isso já vai estar findando aí, passando já esse momento aí já. Okay. Então, qual a orientação, qual a palavra do presidente para isso? Eu vou falar primeiro para os acadêmicos. Acadêmicos, você está tendo a oportunidade de fazer um investimento em você. E esse investimento ele tem que ser muito bem feito. E você tem que dedicar, ter conhecimento, leitura, fazer os cursos. Hoje, como eu disse anterior, tem a faca e o queijo em mãos. Você tem a oportunidade de aperfeiçoar. Antigamente, você, para trabalhar, você poderia ficar até desempregado por muito tempo. Hoje, só vai ficar quem quiser, porque o trabalho home office deu uma nova empregabilidade para os profissionais. Se você está no interior, você quer ser um representante, você antigamente teria que montar um showroom, teria que investir, alugar um espaço, fazer uma série de coisas. Hoje você pode estar numa plataforma, montar seu escritório virtual e você trabalhar, você representar várias entidades que, se você tiver um inglês, que é uma ferramenta mais importante hoje para quem a tem, para quem está formando, para quem vai estudar e para quem tem investir, vai ser necessário para você representar, para você ter uma empregabilidade e conseguir divisas com outros países, com outros produtos, competitividade maior. E só tem competitividade quem investe no conhecimento, na audácia, na tecnologia, para você ocupar seu espaço no mercado, porque existe a palavra disruptividade, e a disruptividade é o quê? Da área de gestão, é você tornar disruptivo, ser um profissional que o mercado está exigindo, o profissional desse século, né, do século XXI e desse ano 2020, que nos deu uma nova performance. E não ficar triste quando fala a tecnologia está vindo aí, estou perdendo meu emprego. Se vira com uma forma de ter uma empregabilidade maior, de investir em você, que você vai conseguir. Porque quem tem o seu diferencial, ele consegue. Que seria uma outra live para dizer da empregabilidade. Tá ok? Não desanime, é minha palavra. Não desanime, porque olha a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial na Inglaterra, quando aconteceu, que nós estudamos na gestão. As pessoas suicidavam porque achavam que o emprego acabou. E agora nós vamos suicidar? Não. Nós vamos enfrentar a tecnologia e trazer como aliada e termos essa resposta no mercado. Mas lembra-se, você tem que ter a sua carta na manga e a sua oferta, porque hoje o mercado está ávido de pessoas que têm conhecimento. Quem não tem conhecimento, fica no que o Átila falou, na zona de conforto, esse possivelmente não vai conseguir, não. Mas o que investir nele, que tiver conhecimento, tiver audacidade e sangue no olho, esse vai conseguir. Esse é para o aluno. Agora, para o empresário, não desanime, empresário.
não desanime. Era uma coisa que ninguém pensava em passar, mas o mundo todo passou junto. Todos nós passamos juntos, todos nós estamos no mesmo barco. E como nós vamos sair dessa? Com otimismo, com fé, com luta e acreditando no seu potencial. Né? A gente tem que saber que todas as pessoas, olha o espírito de uma fênix, olha todos os profissionais de sucesso tiveram suas quedas, tiveram seus momentos ruins e saíram mais poderosos. E é isso que nós temos que sair. Nunca desanime. É essa mesmo. E conte com o conselho, porque o conselho está nessa vibe de dar esse otimismo, de prestar, porque isso não deve deixar ninguém tirar de você e investir, que vai conseguir sim. Todos nós vamos conseguir, basta querer. E fé em Deus. Né? Muito Essa bom. é a minha mensagem. Muito bom. Bom, o Rogério já fez a palavra final dele, o presidente já fez também a palavra final dele, e dentro disso tudo, de uma forma, como o senhor brincou, professor, e me fez lembrar também um outro grande amigo do coração, de uma forma concisa, propedêutica, né? Podemos dizer o seguinte: não fique buscando emprego, seja empregável, né? Ou seja, cada dia levante, busque saber mais, não desista, levanta a cabeça. Muitas das vezes as pessoas acham que alguém está ajoelhado, agachado, e que dali está fácil de derrubar a pessoa. Às vezes a pessoa só está agradecendo só aquele momento só e vai erguer, vai ficar em pé novamente. Então, bola para frente, continue caminhando, continue seguindo em frente, né? Bom, eu quero agradecer ao professor Geru, atual presidente do Conselho Regional de Administração, pela oportunidade de participar na live conosco. Esse vídeo, para as pessoas que nos acompanham lá nas nossas lives, da Cosmos Consultoria, através do canal do YouTube, ou através do canal do Instagram, vai estar disponível assim que o CRA liberar o link para a gente aqui após essa reunião. O Rogério Pasqualino também tem um canal no YouTube, também tem o Instagram, vai estar disponível lá no ADM 360. Correto, Rogério? Perfeito, será colocado lá imediatamente quando terminar aqui. Perfeito. Então, eu quero agradecer a você, professor Geru, mais uma vez, ao Rogério, mais uma vez. Nós conseguimos aí, nós fizemos aí uma live de 1h48, quase 2 horas de conversa aqui. O YouTube não baixou, o número de pessoas e participantes ali foi só aumentando, foi ficando mais gente ali com a gente ali. E eu acredito que nós fizemos aí, executamos aí um bom trabalho aí para as pessoas que não sabiam das informações que o senhor apresentou aqui hoje, professor Geru. Bom, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima quinta-feira com a palestra com o doutor Fabiano sobre precificação. Sigam nas nossas redes sociais, nós vamos compartilhar também essas informações aí com o CRAMG. Átila, nós temos que agradecer também, não podemos deixar o Herbert da tecnologia que nos apoia com tanta presteza, com tanto profissionalismo, o Leandro e a Silvia da área de marketing lá da comunicação, que faz um trabalho bacana, que dá todo o apoio, e todas as pessoas, a equipe, que vocês mandaram um questionário riquíssimo, e todas, teve a Ana, que é assessora da presidência, a Carol, todos eles, as outras áreas de a fiscalização através da Flávia Borges, todos contribuíram, dando informações, e todos falaram que queriam, mandaram dados que seriam importantíssimos constar aqui, que infelizmente não deu para eu falar, e eu acho que eu falei até demais, né, Vlad? Eu falei até demais, que eu fico tão empolgado. Vou ajudar o senhor a lembrar o nome da equipe toda aí, ó. A Carolina Veloso, a Ana Rita aí também do CRA, participou com a gente aí. O Rodrigo, do CRA, participou conosco também. A Carol, aí, do CRA de Belo Horizonte, também participou com a gente. Ótimo, muito obrigado. E é essas pessoas que a gente tem que agradecer, que eles são muito profissionais, fazem com muito prazer, com muita garra. É isso que vocês precisam conhecer, esta equipe do CRA, que vocês vão ver quem são essas pessoas, viu? O que eles fazem pelo conselho e pelo administrador. Nós, às vezes, somos conselheiros, nós passamos pela administração, mas eles ficam, que eles são os guardiões do conselho também, eles têm que cumprir toda essa meta e dar essa sequência toda nos processos. Isso que é importante, Átila, né? Excelente, professor. Muito obrigado mais uma vez. Rogério, obrigado. Professor Geru, muito obrigado. Obrigado você e o Rogério. Foi um prazer imenso conhecer o Rogério, você já conhecia. Que satisfação, viu? Vocês dois são dois
dois ícones aí da administração, tá ok? Agora passa a ser uma referência para mim. Que bom. E a gente também gostaria de levar para o senhor os cumprimentos aí do presidente da União Brasileira de Gestão, a qual eu e o Rogério somos diretores aqui em Juiz de Fora, e estamos representando aí também a palavra aí do presidente Ricardo Perrone para o senhor. Tá bom? Obrigado. Ok. Um forte abraço. Até mais. Até mais.